10 sinais de que o terreiro não é um lugar de confiança. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lista para você que tá aí querendo entrar dentro do terreiro, mas ainda não sabe diferenciar muito bem o que a gente classifica como um terreiro correto e um terreiro assim de origem, vamos dizer assim, meio que duvidosa. Então, se esse conteúdo é relevante para você, assiste esse vídeo até o final, para que você não perca nenhuma das informações que eu vou passar aqui para você. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista há mais de 21 anos dentro da Umbanda. E hoje eu vou falar um pouquinho de 10 coisas que eu considero preocupantes dentro de um terreiro e que por conta disso eu oriento as pessoas a tomarem cuidado nesse tipo de casa. Mas antes de mais nada, acesse a minha loja, é belezadepadilha.com.br. Por lá você encontra vários produtos lindos, modéstia à parte. Enfim, dentro do Beleza de Padilha temos produtos cheios de axé, guias cruzadas, como essa daqui que eu estou utilizando, pulseiras, brincos, colares, enfim. Tudo para você poder se presentear ou presentear a sua moça. E eu peço encarecidamente, essa mulher rouca, que eu tô ficando rouca agora, ok? Eu peço encarecidamente que você se inscreva no meu canal, não esquece de deixar o joinha e de comentar aqui embaixo da onde que você tá me assistindo. Em 10º lugar, eu coloquei aqui, aquele terreiro que diz que se você não desenvolver a sua mediunidade, a sua vida inteira vai desandar. Isso é a mais clara manipulação. É alguém tentando arrebanhar uma pessoa para o terreiro por conta do medo. Um terreiro de umbanda correto, ele conquista, ele cativa a pessoa. Ele não ameaça ela, ele não faz ela sentir medo se ela não entrar na casa. E por isso que eu coloquei isso aqui como um alerta de que essa casa talvez não tenha aí um compromisso sério com a espiritualidade. Em 9º lugar, uma casa onde o médium incorporado, a entidade no caso, dá em cima de pessoas da assistência ou até mesmo em cima dos próprios outros médiums. A gente sabe que isso não é uma conduta pertinente da espiritualidade e eventualmente eles brincam, sabe? Fazendo assim, porque não sei quem é Formosa, não sei se é Formosa e tal, mas eles não estão levando nesse contexto a sério. Por quê? Para a espiritualidade, por mais que eles tenham interesse em alguém, isso pode acontecer sim, a entidade ter o interesse em alguém, o tempo da vida aqui é 1 segundo para eles lá. Então é como esperar 1 segundo lá. Por que ele estaria já querendo fazer algo assim, enquanto a pessoa que está aqui em terra, se amanhã ele já pode falar com a pessoa? Não faz sentido no meu pensar. Se você tem um pensamento diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. E para mim a problemática geralmente, quando essa entidade dá em cima daquela assistência ou daquele consulente, daquele médium, quem se envolve com aquela pessoa é o médium que incorporou aquela entidade. Então isso nada mais é do que aquele médium passando à frente. Em 8º lugar, casas que comparam as entidades do médium. Por exemplo, porque o médium do fulano de tal é mais forte do que o médium da ciclana. Porque o médium do fulano ele tem mais poderes do que o médium da beltrana. Isso não acrescenta em nada. E se a gente tem uma corrente espiritual, a gente tem que fortalecer essa corrente. E se a gente fortalece um lado, deixando o outro fragilizado, não vai adiantar de nada na minha vida. A gente não tem essa questão de remover o mérito. A gente não precisa retirar o mérito de um para conseguir exaltar o outro. E isso fragiliza aquela pessoa, aquela que ficou assim, nossa, minha entidade é fraca. Então isso fragiliza aquela pessoa, pode prejudicar a vida dela, pode prejudicar a conexão dela com as entidades dela e também não vai ajudar em nada no terreiro. Então isso não faz o menor sentido com uma casa que tem um propósito de verdade espiritual. Em 7º lugar, casas que cobram para as entidades darem passe ou consulta no dia da gira. Essa parte aí é bem complicada, porque existe assim limites, e o limite eu vou explicar a partir do ponto de vista aqui, que é de algo que aconteceu comigo, né? A pessoa, ela tinha o costume de se consultar comigo em casa, quando a gente ainda não estava com o terreiro aberto. E era comum, né, pra gente, às vezes, ter que fazer o atendimento dentro de casa, enfim, nada fora do normal. Mas aí a gente abriu o terreiro. E a gente abriu o terreiro, então a gente começou a fazer as giras gratuitas semanalmente. A pessoa poderia ir na gira gratuita semanalmente.
A pessoa, a gente orientou ela, falou assim, olha, agora se você quiser atendimento, você tem que ir lá no dia da gira. Ah, mas vai ser só eu? Falei, não, vão ter mais pessoas lá, outras pessoas que também gostam de eventualmente conversar com as entidades, tomar um passe, tomar uma consulta. E aí, desse jeito eu não quero, eu queria que fosse só eu na tua casa. Aí eu, ué, como? Gostaria que fosse um atendimento particular. Aí eu falei, bom, atendimentos particulares são pagos. Agora, atendimento no dia da gira é gratuito. Se você quiser um atendimento particular, você vai ter que me pagar, sei lá, R$400. Eu já falei um valor bem alto para a pessoa não topar, sabe? Vai ter que pagar R$400 para se consultar com a entidade. Aí as pessoas, Pérola, mas só que, nossa, isso tá errado, você vai cobrar o atendimento da entidade. Aquela pessoa, ela queria a exclusividade, ela não estava mais querendo Umbanda, sabe? Ela não queria ter, de fato, receber a caridade. Ela queria algo a mais, ela queria um atendimento exclusivo para ela, um atendimento personalizado para ela. E você para e pensa assim, por exemplo, eu trabalho. Se eu vou ter que ficar ali 4 horas dando consulta para uma pessoa exclusivamente, eu tenho que deixar de trabalhar 4 horas. E se eu, porventura, sei lá, ganho R$100 a hora, esse tempo meu vai fazer com que eu deixe de receber R$400. Porque se você for contratado CLT, você vai poder faltar no seu serviço para dar atendimento para a pessoa na hora e no horário que é, no dia que ela quer? Não, porque se você fizer isso, você perde o seu dia de trabalho. Você não vai poder ir para o seu trabalho, você corre risco de perder o seu emprego e você não recebe aquele dia. Aquela pessoa, no mínimo, ela tem que suprir aquele dia que você perdeu, sendo que os custos futuros ela não vai arcar. Ela não vai te sustentar para o resto da vida, caso você perca o emprego, para você ir lá acudir ela. Mas era uma questão de caridade, precisava. A partir do momento que a caridade te prejudica, tem alguma coisa de errado. Você não pode ser caridade 100%. Se você for caridade 100%, a tua vida vai ser bem complicada. E eu digo isso também no aspecto espiritual, tá? Até mesmo no aspecto espiritual, eu precisei de vários sacodes para compreender. Isso aqui não é caridade. Essa pessoa está se abusando da sua boa vontade. Pega e reflete a respeito disso. A caridade absoluta prejudica a nossa evolução também. Por quê? Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Às vezes já apareceram milhares de pessoas que fizeram e aconteceram na vida daquela pessoa para que ela não tivesse naquela situação, mas mesmo assim ela entrou de novo no buraco que tinham retirado ela. E a outra pessoa que ajudou, olha, se lascou geral, sabe? Se lascou profundamente. E mesmo assim aquela pessoa não aprendeu. Então a única alternativa que Deus tem de instrumento para poder utilizar na evolução daquela pessoa é fazer ela passar por aquela dificuldade. E se você impedir isso, você é um empecilho. E o que Deus vai fazer para que você não consiga ajudar aquela pessoa? Se você ajuda financeiramente, ele vai fechar seus caminhos do dinheiro. Se você ajuda de outras maneiras, enfim, que não possam vir de ajuda para aquela pessoa, aquele dom, aquilo que você tem, que você estava tentando compartilhar com aquela pessoa, pode ser que seja sugado de você. Por isso que é muito importante de que quando você vai fazer um trabalho de caridade, seja dentro de uma estrutura do terreiro. Porque dentro da estrutura do terreiro é que vai haver esse equilíbrio para que não seja pega uma energia minha exclusivamente e entregue para aquela pessoa. É toda uma preparação, toda uma energia, um grupo de entidades e falanges que vão estar auxiliando para a gente poder direcionar aquela bênção na vida da pessoa. Por isso que você vê que nessa questão do 7 é não cobrar em dia de gira, porque no dia de gira é um atendimento gratuito. Mas se aquela pessoa quer um atendimento particular, quer um atendimento exclusivo, isso não é mais gira. Eu não preciso abrir uma gira para dar um atendimento exclusivo. Então, nesse caso, eu não sou contra aquela pessoa que está fazendo uma cobrança porque é necessário. Em sexto lugar, casas onde os médiuns mais velhos tratam mal ou julgam que os médiuns mais novos são inferiores. Se essa casa não conseguiu doutrinar aquele médium para compreender que todos são iguais, a partir do fundamento básico, as entidades vêm aqui e elas dão um bater de ombros com todo mundo que vem da consulência. E esse gesto do bater de ombros significa assim, eu sou igual a você. Nós somos iguais. Pode ser o Saravá, salve sua força, mas aqui eles falam muito de que isso simboliza, somos iguais. Eles não estão num patamar superior ao teu, não estão num patamar mais elevado do teu. A única diferença é estar vivendo em outra dimensão. Numa dimensão que proporciona, sim, a capacidade de enxergar um pouquinho a mais, sabe? Só pouca coisa a mais,
mas ainda assim é igual. E essa questão dessa igualdade é necessário para trabalhar no médium a humildade. Dentro do terreiro é o local para a gente trabalhar a nossa humildade. Por isso que a gente vai para o terreiro descalço. Por isso que a gente tem uniforme, e o uniforme é todo branco para ninguém se destacar de ninguém. Isso já ajuda aquela pessoa a começar a ter o seu ego trabalhado, a ter essa humildade trabalhada, para que ele não se sinta superior a ninguém. E se aqueles médiums que já estão naquela casa há algum tempo não aprenderam isso, o que aquela casa está ensinando? Ela só está ensinando a incorporar? Ela só está ensinando a pessoa a ficar lá chacoalhando e fingindo de bonita? Só está lá pegando e fazendo ali aquele papel de que, olha só, eu sou importante porque as pessoas vêm falar comigo para que elas possam alcançar a solução do problema da vida delas. Então essa casa, ela não tem um propósito realmente com a parte da espiritualidade. E por conta disso que eu digo, toma cuidado, porque aí essa casa pode não ser assim tão confiável. É só você observar, né? Quais são os frutos que aquela casa está tendo? E os frutos, eu digo, os médiuns da corrente. Qual é o exemplo que aqueles médiuns da corrente estão passando? Eles estão mostrando ali que eles de fato estão aplicando no dia a dia, na vida deles, todos os valores que as entidades vêm ensinar para a gente? Ou eles simplesmente estão se envaidecendo por serem os portadores da mediunidade magnífica? É algo que a gente precisa observar. Em quinto lugar, isso é muito importante, se o dirigente espiritual quer controlar a sua vida pessoal. O João de Barro, como caracteristicamente todos os dias grita comigo na minha gravação, ele me ouve, eu acho que ele acha que eu estou falando com ele. Axé, João de Barro. Se aquele sacerdote, se aquele dirigente quer controlar a tua vida, o mais gritante é, primeiro, se ele quer controlar a tua vida afetiva. Já vi casos de sacerdotes entrando na vida de pessoas que são da assistência, às vezes nem eram médiuns daquela casa, e tentando ter um relacionamento afetivo com aquela pessoa a partir da pressão do medo. E, gente, isso é muito grave, isso é muito sério. A pessoa tem que aprender a separar bem as coisas. Não pode estar entrando muito na tua vida. Se também aquele sacerdote, aquele dirigente, tenta ter controle sobre seu aspecto financeiro. Por exemplo, se você recebe tanto, você deve doar tanto para casa. Você deve destinar tanto para casa. É isso daqui que você deve. Você precisa este mês pagar a mensalidade, mas você também precisa pagar R$600 para a gente fazer a festa de Oxóssi e não sei quantos mais reais para a gente comprar não sei o que para a festa de Oxóssi. Se ele está tendo um controle, não é mais você que controla a sua vida financeira, não é mais você que controla a sua vida pessoal. Se ele quer exercer influência sobre a sua vida pessoal em qualquer âmbito, até mesmo num âmbito de comportamento, de onde você deve ir, de onde você não deve ir, se isso não for um fundamento de alguma consagração ali, algo temporário, se ele não trouxer uma justificativa, porque sim, porque eu aprendi assim, até uma criança de 6 anos sabe falar porque sim, porque eu aprendi assim. Nós, adultos, podemos dar sim fundamento. Mas existem vários segredos de ritualística. Nanana. Gente, isso, desculpa para quem segue, desculpa para quem pratica, mas eu vejo isso muito como uma estratégia de manipulação. Falam que é um segredo, que é algo que você só pode aprender quando você é mais velho, e quando você fica mais velho, você não pode aprender porque é só um sacerdote que pode aprender, e daí quando você chegar lá na frente, sua mãe de santo morre, e você nunca aprendeu aquilo e não sabe o porquê, e você simplesmente continua seguindo aquilo cegamente. Para mim, é só uma estratégia de manipulação para te ter amarrado, para te ter preso, para manter você ali. É assim porque sim, porque é fundamento e acabou. Não, um adulto sabe explicar o porquê. Sabe vir e mostrar o porquê. E as outras pessoas terem conhecimento do porquê não faz com que você seja menor e não faz com que elas possam se sobrepor a você. E se essa pessoa sair da sua casa e você se sentir rebaixado por conta disso, não é a outra pessoa que tem que fazer alguma coisa, é você que tem que tratar o seu ego. É você que tem que tratar essa fragilidade no ego que você carrega. Porque como pode uma pessoa que tem aí uma posição de liderança se sentir fragilizado por uma situação tão tosca como essa? Não faz o menor sentido. Você tem que saber quem você é, você tem que saber qual que é o seu objetivo, qual que é o seu propósito. Enfim, tudo pode ser dado um fundamento. Em quarto lugar, olha, eu pensei bastante nessa parte, sabe?
mas eu acho que é interessante de eu compartilhar aqui com você. Uma casa que te traz desconforto e que te dá medo. Sempre, eu sei que o medo é algo bem delicado, porque muitas vezes a gente tem medo daquilo que é desconhecido, mas sabe aquele medo genuíno de que aqui estou em perigo? Aqui pode ser algo que não vai ser bom para mim? Eu sei que pode ter muita gente que vem de outras religiões, que satanizam, né, as nossas vertentes, os nossos atos, os nossos ritos, mas se aquela pessoa se sente tão desconfortável a ponto de se sentir em perigo ali, será que o terreiro vai ser um lugar bom para ela? Será que o terreiro vai ser um lugar que vai poder trazer uma aprendizagem para ela? Talvez naquele momento ainda não, talvez ela precise esperar um pouquinho mais de tempo para que ela possa amadurecer isso, para que a espiritualidade dela possa interceder na vida dela de outras maneiras, para que então quando ela chegue na casa não seja algo precipitado e não seja algo que de certa forma agride aquilo que ela sente. Então, se você sente medo, se você sente desconforto dentro de uma casa, não importa por que motivo que seja, tenta refletir sim a respeito desse desconforto, porque muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para estar realmente dentro de uma casa de axé, mas tenta refletir se talvez não seja o tempo de você estudar mais ou de você aguardar que a sua espiritualidade manifeste ainda mais na sua vida esse conhecimento, esse saber, para que isso não seja tão incômodo assim. E eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo até aqui para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, já deixar o joinha e também colocar aqui embaixo nos comentários coisas que você acha que a pessoa deveria se atentar antes de entrar no terreiro, para que a gente possa compartilhar essas informações e ajudar várias pessoas a não cair nessas casas de pessoas que não têm nenhum compromisso com a espiritualidade, que não são e nunca serão sacerdotes de Umbanda. Então já deixa aqui a sua experiência, a sua vivência nos comentários, porque isso pode ajudar outra pessoa a não passar pelo mesmo problema que você. E agora sim, a gente chegou no top 3. Vamos então para o terceiro lugar. Casa onde não se pratica a caridade. Eu sei que isso pode parecer um pleonasmo vicioso, falando com a casa que cobra pelos atendimentos, mas a gente tem que lembrar que a caridade é um dos instrumentos de lapidação da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Então a caridade, ela não é o propósito da Umbanda, mas a caridade é a ferramenta. E se naquela casa não tem a ferramenta da Umbanda, então ali não é Umbanda. Porque a Umbanda, ela trabalha com a caridade, ela precisa estar ajudando pessoas. E essa caridade você tem que analisar também com coerência de vários aspectos. Porque, por exemplo, a caridade pode ser ter cestas básicas e fazer doação à comunidade? Pode ser, isso já mostra ali que é uma casa. Mas também vamos supor aquela casa que não tem assistência, que é uma Umbanda familiar. Essa Umbanda familiar, então não é caridade porque eles não estão ajudando ninguém. Peraí, mas as entidades estão ajudando o corpo mediúnico, estão ajudando aqueles médiums, seja com aconselhamentos, seja com desenvolvimento pessoal, seja com o desenvolvimento da incorporação, seja com o conhecimento e a estrutura das próprias entidades daquele médium. Isso também é caridade, é algo que vai ser compartilhado e que não vai ser cobrado nada em troca daquilo. Então analisa bem essa questão da caridade para você observar se aquela casa não está de fato praticando a caridade ou não. E é claro, né, você vê coisas muito grotescas, eventualmente pode ser que tenha uma pessoa ou outra que não pode ser ajudada, isso acontece, é fato. Mas se você vê algo muito grosseiro da espiritualidade não querendo atender, com muita constância as pessoas, sabe, como se eu não sou obrigado a isso, não tenho necessidade disso e não sei o quê, pode ser que ali talvez não seja uma casa tão confiável assim. Em segundo lugar, isso é muito grave, sabe? Uma casa onde as entidades te ameaçam, até gaguejei, uma casa onde as entidades te ameaçam e te obrigam a fazer coisas. Esse obrigam a fazer coisas é um leque que chega naquele family friendly, que eu não posso falar aqui, verbalizar, e vou tentar me fazer entendível, não sei como ainda, porque eu não tinha programado essa parte, mas basicamente a entidade te ameaçar já é uma problemática bem grave, né? Ela fala assim, se você não fizer isso, eu vou fazer lascar tua vida, eu vou fazer dar tudo errado na tua vida, eu vou fazer as pessoas terem raiva de você, aí já alerta, sai fora. Não é pra você, não fica nesse lugar, não é o propósito das entidades. Se aquela entidade tá fazendo algo assim, complicado, né? Bem complicado.
E também essa questão de obrigar a fazer coisas, a gente tem que separar uma questão de... Existem casas que têm as obrigações, e as obrigações são ritos espirituais que aquele médium precisa para ele ter um amadurecimento espiritual. A gente aqui tem as consagrações, que também são ritos obrigatórios, né? É claro, a pessoa tem a opção de não fazer parte desse rito? Tem, mas só que a partir do momento que ela não faz esse rito, a gente é obrigado a limitar o desenvolvimento dela, sabe? É não permitir mais que ela alcance alguns lugares que ela iria alcançar se ela tivesse essas consagrações. E isso não é porque a gente é ruim, porque a gente é mal e tal, são recomendações que a espiritualidade dá. Por quê? Porque se as pessoas não saírem da zona de conforto, infelizmente a gente não vai sair de lá. Se a gente sentir que tá gostosinho, a gente não vai sair de lá. A gente tem que ser desafiado, a gente tem que, sabe, tem que ter algo que estimule a gente a sair do lugar que a gente tá. Porque se você tá insatisfeito com o que você tem na sua vida, você vai continuar do mesmo jeito? Se você não fizer nada, você vai continuar do mesmo jeito, então você vai continuar insatisfeito com a sua vida, então a sua vida tem que mudar, então vamos te arrancar daí de onde você tá. Esse lugar que você tá não é legal, ele não tá te trazendo aquilo que você quer. E aí, nessa questão da obrigação, outras obrigações que além de algo que possa ser um rito aceitável. Então, eu digo que qualquer rito que tenha que introduzir algo, que tenha que movimentar algo, que seja do seu corpo físico, desconfia, tá? Não existe ritos onde uma entidade precisa ter, né, uma relação mais íntima com aquela médium, isso não existe. Isso é caso de polícia, chama a polícia porque faz uma denúncia aqui. A partir do momento que você sabe disso, você tem a responsabilidade de não permitir que outras pessoas no futuro passem por isso. Esse é o meu ponto de vista. Por isso, denuncia se acreditam que tem ritos. É porque eu não posso nem verbalizar, porque tenho coisas na minha cabeça que acontecem e eu não posso nem falar, mas já utilizaram velas para serem introduzidas em pessoas da assistência, alegando que isso iria destravar a vida delas. E supostamente um Exu estaria fazendo esse procedimento. Já tem muitos casos que você pode até pesquisar aí na internet de entidades onde elas devem ter relações com aquela pessoa para que a vida daquela pessoa destrave, porque assim ela recebe a vitalidade de Exu. Nada a ver, gente. Nem o Exu de Quimbanda aceita um negócio desse, não. Não aceita. E olha que muitas pessoas ficam falando assim, porque na Quimbanda pode tudo, na Quimbanda isso, aquilo, não é, não. A Quimbanda não é casa de Mãe Joana assim, não. Não é casa que pode tudo, não. Isso, quem faz isso não é nem da Quimbanda, nem da Umbanda e nem do Candomblé. É um safado mesmo. É um safado sem vergonha e que vai se lascar bastante do lado de lá, porque vai ter uma cambada assim de Exu vindo para cobrar aquilo que esse filho da mamãe fez aqui na Terra. Então, fica atenta a essa segunda posição. Em primeiro lugar, é algo que eu acho que assim é um pouco delicado para mim, porque eu me vejo um pouco em falha nesse aspecto, mas eu quis trazer aqui. Olha só que delicado, né? Algo que eu me vejo em falha, mas eu quis trazer aqui. Uma casa onde você é menosprezado. Se você é menosprezado naquela casa, é complicado. Aquela casa talvez não tenha algo a acrescentar para você. Isso não quer dizer que aquela casa não seja uma casa de axé, tá? Essa daqui é uma questão que pode não denotar, não quer dizer que não seja uma casa de axé. Às vezes aqueles líderes espirituais, aqueles membros da corrente, eles estão muito atarefados, estão com muito compromisso e aí eles não conseguem, de fato, dar a devida atenção que você merece. Por exemplo, no dia de gira, quando tá ali, eu tento dar atenção para todo mundo. Enquanto as pessoas estão ali de maneira presencial, pra gente também ser de uma cidade pequena, vem bastante gente, mas acaba não sendo muita gente. Então eu consigo dar uma atenção para cada um, eu tento dar uma atenção para todos. Mas, por exemplo, na rede social é impossível para mim eu conseguir dar atenção para as pessoas. É bem difícil. Hoje a gente fez os cálculos uma semana atrás, a gente está com 3,5 milhões de seguidores. 3,5 milhões é muita gente. Muita gente que a gente não consegue dar conta. Se eu fosse ter que responder a mensagem de 3,5 milhões de pessoas, eu já tinha trabalho para o resto das minhas próximas 5 encarnações. Então é algo que eu, de fato, eu não consigo dar uma atenção devida para as pessoas assim pela rede social, mas eu tento suprir isso pessoalmente. Tento suprir isso ali no presencial mesmo, mostrar que eu gosto de me relacionar com as pessoas, mas se você está numa casa onde, sei lá, aquelas pessoas
não valorizam o que você sente, não se importam com o que acontece com você, mas é claro, você tem que ter esse aberto, né? Não adianta você querer que eles adivinhem que você está passando por uma situação ruim. Agora, você vai lá e fala, olha, eu preciso de ajuda por conta disso, disso e aquilo, e aí simplesmente não existe uma mobilização, não existe um amparo, é algo bem problemático, a partir do ponto que nós somos uma resistência e uma união em comunidade para ajudar e facilitar a vida de cada um. Então a gente não pode deixar ninguém para trás, a gente tem que caminhar mais devagar, mas ainda assim ajudar os outros que têm mais dificuldade em caminhar a conseguir seguir com a gente. Por isso a gente fala a respeito dessa questão, nunca faça parte de uma casa onde aquilo que você sente, aquilo que você precisa é menosprezado, mas compreenda, você tem que ser uma pessoa que fala, uma pessoa que expressa aquilo que você necessita. Não espere que isso seja adivinhado pela comunidade. Tem que ser algo aberto para que você possa, de fato, né, compreender e ver que ali eles se importam com você. E aí, tem mais alguma coisa que você acredita que precisa ter aqui nessa lista? Deixa aqui embaixo nos comentários, explica direitinho o seu ponto de vista, que quem sabe a gente não grava mais uma vez esse conteúdo, trazendo esses novos tópicos para poder ajudar os nossos irmãos que têm aí muita gana de estar conhecendo a nossa fé. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o joinha, isso me ajuda bastante. Não esquece de me seguir e todas as minhas redes sociais. Eu tenho meus perfis em todas essas redes que vão aparecer aqui na tela. Me segue lá, que isso me ajuda bastante. Estamos chegando a 1 milhão de seguidores lá no TikTok. Se você puder ir lá me seguir, é @PérolaIemanjá. Mas só que lá tem 60 perfis fakes meus. Acho que mais de 60 hoje, né? Mais de 60 perfis fakes. Então é Pérola Iemanjá, que nem tá aparecendo aqui no print que eu vou colocar aqui na tela. Me segue lá que a gente vai chegar no nosso primeiro 1 milhão de seguidores. Acredito eu que pelo TikTok. Então, bora. Gratidão.